Boa noite. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Vamos ler? Deus falando com o povo. Ó meu povo, o que fiz contigo? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te trouxe da terra do Egito e te remi da casa da servidão e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Ó meu povo, lembra-te agora do que Balaque, rei de Moabe, consultou, e o que Balaão, filho de Beor, respondeu desde Sitim até Gilgal, para que tu conheças a justiça do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Deus falando com o povo de Israel, porque Deus os ajudou muito, mas eles se revoltaram muito contra Deus, eles foram muito rebeldes, foram muito ingratos com Deus. Essa é a realidade. Chegando ao ponto de Deus questioná-los. Atente para o que eu fiz com vocês, atente o quanto eu cuidei de vocês, e por que vocês se revoltam contra mim? Por que vocês não atentam para o quão misericordioso, quão justo eu tenho sido com vocês? Irmãos, nos nossos dias hoje não é diferente. Eu orei, refleti, e esse texto me chamou muita atenção. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que é uma coisa do passado, que aconteceu lá. Mas se nós pararmos para pensar, hoje nós estamos revivendo muitas coisas do passado. E não é diferente. O povo sempre foi ingrato com Deus. Não é que Jesus foi crucificado a pedido do povo. E hoje nós nos pegamos fazendo a mesma coisa. Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem uma coisa que eu não entendo. Com toda sinceridade eu não entendo. Ah, não, eu me revoltei com Deus. Ah, se Deus existisse não acontecia isso, se Deus existisse não acontecia aquilo. Irmãos, se rebelar contra Deus, se revoltar contra Deus, questionar a Deus, julgar a Deus, nós podemos conversar, dialogar. Mas as pessoas chegam a falar, não, eu me revoltei com Deus hoje. Onde Deus estava? Irmãos, é ser muito ingrato. Muito ingrato. Deus poderia chegar para nós e falar assim, atenta para o que eu já fiz com vocês. Alguma vez eu te enfadei? Alguma vez eu fui mal com você? Por que você testifica contra mim? Algumas pessoas falam mal de Deus. Ah, Deus é isso aqui, Deus não existe, Deus fez isso, Deus isso aqui, Deus não cuidou, Deus não fez. Como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que a pessoa quer. Como se Deus tivesse a visão que aquela pessoa, ou que nós temos das coisas. Como se Deus fosse limitado àquilo que nós achamos que é limitado. Como se Deus fosse nosso servo e tivesse que nos servir. Que ingratidão! Isso me dói, irmãos. Porque eu já passei por tantas coisas na minha vida. Eu já sofri tanto. E eu louvo a Deus. Porque eu pude perceber a traição das pessoas. Deus sempre me mostra as coisas, graças a Deus. Eu pude perceber a crueldade das pessoas para comigo. Mas nenhuma vez eu me rebelei, eu me revoltei contra Deus. Porque eu nunca percebi um ato de Deus para comigo que não fosse de misericórdia, de amor, de cuidado, de proteção. Até mesmo quando eu perdi meu irmão, meu pai, minha mãe, meu irmão Marco, outros irmãos, mas especialmente meu pai, minha mãe e o Marco amado, me doeu muito. Pensei que eu não ia aguentar continuar aqui. Mas nenhuma vez eu me revoltei com Deus. Eu xinguei a Deus, eu achei que Deus não existia, não queria mais servir a Deus, não queria mais estar junto de Deus. Não, pela graça e misericórdia do Senhor. Cheguei a perguntar para Deus, por que o Marco? Por que não eu?
tive o mesmo problema de Covid, por que não eu? E Deus me respondeu. Deus é tão misericordioso que Ele disse: nem meu filho eu pude salvar da cruz, não porque não tenho poder, mas porque existia um propósito. Irmãos, em tudo há um propósito. Tudo que nós passamos há um propósito. E quando não há um propósito, nós passamos porque são atos decorrentes, são consequências decorrentes dos nossos atos. Quem procura, entre aspas, acha. Nós praticamos atos nessa vida que nós pensamos que não vai ter consequência e depois nós jogamos a culpa em Deus. Jesus nos avisou que nesse mundo nós teremos tribulações. Então nós temos que estar preparados também para passar pelas tribulações, sem nos revoltar contra Deus. Se há alguém que não erra, não tarda, não falha, esse é Deus. Se há alguém que nos ama, que nos guarda, que nos guia, que nos protege, que nega a si mesmo por nossa causa, porque deu seu filho por nós. Não foi sofrível para Deus ver o seu filho passando toda aquela afronta na cruz, toda aquela dor, morte de cruz? Vocês acham que não foi sofrível para Deus? Com certeza foi. É só imaginarmos um pouquinho os nossos filhos passando por uma dor bem pequenininha, uma febre. Como que as mães ficam, os pais ficam? Imagine para Deus. Vocês acham que nós temos direito de nos rebelar contra Deus? De testificar contra Deus? O que Deus fez para nós para que nós possamos testificar contra Ele? Nos revoltar contra Ele? Isso depende, irmãos, da visão que nós temos de Deus, de quem é Deus, do conhecimento que nós temos do poder, do amor, da graça de Deus. Isso depende do quanto nós cremos verdadeiramente no nosso Deus, no amor que Ele tem por nós. Isso depende o quanto Deus está em nossos corações, ou o quanto Ele está só nas nossas bocas. Deus não erra, Deus não tarda, Deus não falha. Não há ninguém que ama você ou a mim como Deus ama. Não há ninguém que zela de você e de mim como Deus zela por nós. Não há, não há. Não há ninguém verdadeiro, sincero, incapaz de te trair como Deus. Não há ninguém que considera as suas fraquezas e não as atira na sua cara como Deus. Imagine se Deus chegasse para nós e fosse falar todos os nossos defeitos. E Ele poderia falar, porque nós temos. Mas Ele não tem defeito. Ele é perfeito, não erra, não tarda, não falha. Cura, sara, liberta, transforma. Irmãos, eu falo isso porque eu vejo o cuidado, o amor de Deus para conosco. Por isso que eu não consigo entender as pessoas falando, me revoltei com Deus. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Se nós não amarmos a nosso Deus de todo o coração, não respeitarmos, não tivermos reverência a Ele. Terça-feira, eu agora vou dar muito testemunho aqui no canal, tá? Porque eu não estou podendo dar em outro lugar, vou dar aqui no canal. Terça-feira eu cheguei da academia e assim, onde termina a coxa, assim, começa a parte do corpo, eu comecei a sentir uma dor muito forte. No começo fraquinha, forte. Aí fui atender o pintor lá em casa. Quando eu estava conversando com ele, de repente me deu uma dor e eu estava na beira da escada assim, para descer, segurei nos dois corrimãos. Se não fosse isso, talvez eu tivesse caído. Aí subi com ele para o andar de cima para mostrar o que precisava fazer. De repente, irmãos, eu não conseguia mais mexer a perna esquerda. Não conseguia levantar a perna, não conseguia mexer. Não, doía tanto, eu não conseguia mexer, ficou paralisado. E aí o pintor, primeira vez que estava vendo, ele falou, quer que eu te ajude, quer que eu te ajude? Eu fiquei meio constrangida, eu falei, não. Eu falei, atrás do banheiro ali, da porta do banheiro, tem um rodo, o senhor pega para mim? Ele pegou o rodo, eu me apoiei no rodo, falei, eu apoio o rodo numa mão e vou conseguir levantar a perna. Não, minha perna travou, não dava, só doía. Ele pegou meu braço assim, no lado esquerdo, e foi tentar me ajudar, mas não dá. Eu falei para ele, não dá. Ele falou, vou chamar o segurança do condomínio e o SAMU para levar a senhora.
Eu falei, não, eu não vou para o hospital, eu evito o hospital ao máximo. É errado, mas eu evito. Aí eu falei, não, não vou. Ele falou assim, mas a senhora não anda. O que a senhora vai fazer? Aí o Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo testificou comigo e disse, você orou para muita gente hoje. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu entendi que era espiritual. Aí eu falei, Senhor, então me cura. Devolve meus movimentos. E aí eu falei, Satanás, seus demônios, ósseo, potestade maligna, espírito de doença, de paralisia, eu te repreendo em nome de Jesus, você não vai agir na minha vida, eu sou lavado e comprado com o sangue de Jesus, e verdadeiramente, pelas feridas de Jesus, eu fui sarada, castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. Aparta-te. Irmãos, a dor passou na hora. Peguei, pus o rodo do lado, soltei o braço e falei, pode deixar que já passou. Ele pegou, olhou para mim e falou assim, nossa, e eu comecei a andar normal. Subi, desci a escada, ele, nossa, a senhora é uma pessoa muito boa. Eu falei, não sou eu, é a graça de Deus, é o amor de Deus que fez com que o Espírito Santo falasse comigo como eu deveria proceder, me mostrasse o que eu não posso ver. É o dom de ciência que se manifestou naquela hora, me dando ciência de que eu estava passando por uma coisa espiritual e não material, irmãos. Foi isso que eu falei para ele, e ele ficou maravilhado. Quem faria isso por mim? Senão Deus. Quem me daria a ciência de algo que estava acontecendo no mundo espiritual, senão Deus? Por isso que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, por isso que nós temos que buscar os dons espirituais, por isso que nós temos que ter comunhão com Deus. Irmãos, nós somos tão ingratos com Deus, tão ingratos. Em contrapartida, Deus é tão misericordioso, tão amoroso conosco, porque senão, irmãos, Ele já teria se afastado de nós, Ele já nos teria deixado de lado. Procurem conhecer mais o Deus que vocês servem, o único Deus, o soberano, eu sou, o todo-poderoso, o trino, fiel, o trino, o fiel, o justo, misericordioso. Procure conhecer esse Deus, busque de todo o coração, ame a Deus, respeite ao Senhor, tenha reverência diante do Senhor, traga o Senhor para junto de ti, porque se você não quiser, Deus não vem, Ele não te força nada, Ele deu livre-arbítrio. Todo mundo fala, se Deus quiser vai acontecer. Claro, Deus tem poder para mudar tudo, mas Deus não nos quer como robôs na mão dEle. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu ciência, Deus nos deu condições de conhecer a palavra dEle, de conhecê-lo. Então, Ele espera que a gente venha agir da forma que correta, da forma que Ele espera. Mas aqui o povo de Israel não. Meu povo, o que fiz contigo e com que te enfadei, testifica contra mim, lembra tudo que eu fiz. Irmão, quando você estiver magoado, quando você passar uma situação difícil, lembra tudo que Deus fez na tua vida. Lembra quantos livramentos, lembra quanto amor, quanto cuidado Ele derramou por você. Lembra que Ele te deixou viver mais um dia, que Ele te dá o ar para respirar, que Ele te permite falar. Eu de vez em quando eu perco a voz, uma doença autoimune que eu estou tendo, eu perco a voz. É horrível você querer falar e não conseguir, é terrível. Irmãos, louvemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, testemunhemos aos quatro cantos do mundo quem é o nosso Deus, o poder dEle. É como eu disse, eu não posso dar testemunho no lugar, Deus vai arrumar outra maneira de eu testemunhar, como Deus abriu esse canal, mas eu não vou deixar de falar do amor de Jesus. Nada, irmãos, nada justifica, e nós nem temos esse direito de nos revoltarmos contra Deus, de afrontarmos o nosso Deus. Num piscar de olho, Ele desce fogo do céu e nos destrói. Num piscar de olhos nós caímos ali mortos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda vem conversar com a gente. O que eu te fiz para você me tratar assim? Lembra o quanto eu cuidei de você, lembra tudo que eu já fiz para você. Olha a misericórdia de Deus, olha a graça de Deus. Irmãos, nós somos totalmente indignos de Deus. Se nós não tivéssemos sido justificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós não tivéssemos um Deus verdadeiro, real, vivo, ressurreto, um Deus amoroso, um Deus que cuida, que sara, nós estaríamos perdidos, irmãos.
Porque nós somos ruins para com Deus. Os demônios têm reverência para com Satanás. E nós não temos reverência para com o nosso Deus. Jesus vai voltar. Nós estamos esperando a volta dele. Mas muitos estão esperando a volta de Jesus porque sabe que é bom, sabe que vai para lá. Mas, irmãos, imagina nós estarmos diante de Jesus Cristo, só a presença dele. Imagina, é inimaginável. Eu quero muito a volta de Jesus, sim, para eu ir com ele, mas também pelo amor, pelo anseio que eu tenho de vê-lo, de abraçá-lo se eu puder, de todo o meu coração. Amai o Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Honrai o vosso Deus. Cuidado com os pensamentos, cuidado com as palavras. Não saia da vossa boca a palavra que não edifique. Crie o hábito de louvar e glorificar a Deus, mas não para cumprir uma obrigação, para agir socialmente, para que outros vejam. Ame e louve a Deus de todo o coração. Se tiver que chorar no culto, chora. Se tiver que orar em línguas, ora. Se tiver que sentar e ficar falando com Deus, faça. É você e Deus. Tenha um momento com Deus. Irmãos, Deus é tão amoroso. Deus é tão cuidadoso para conosco, que é um desrespeito muito grande. Alguém chega a falar, eu me revoltei com Deus. Eu desafiei a Deus. Ou o povo ingrato. Como somos ingratos. Se não fosse a graça do Senhor, nós já teríamos sido consumidos pelos nossos pecados, pelas nossas palavras, pelos nossos atos de ingratidão. Louve o Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. E que Deus nunca precise falar conosco, como Ele falou com o povo de Israel. Ó meu povo, o que fiz contigo? Com que te enfadei? Testifica contra mim. Ó meu povo, lembra-te agora do que Balaque fez. Lembra do que eu falei com vocês, do que eu fiz com vocês, do que eu cuidei com vocês. Atente para os livramentos que eu te dou todos os dias. Que Deus nunca precise falar. Ao contrário, nós nos prostramos todos os dias diante dele e agradeçamos. Obrigado porque o Senhor existe. Porque o Senhor é o único Deus. Porque o Senhor não erra, não tarda e não falha. Porque o Senhor nos cura, nos sara, nos liberta. Obrigado por tua existência, graça, justiça e misericórdia. Amém. Louve o Senhor, glorifique o seu nome, honre o seu Deus. Honre o seu Deus. Tenha reverência para com Deus. Tenha intimidade, mas com muito amor, respeito e reverência. Deus abençoe a todos. Final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.